Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta terça-feira, dia 27 de agosto aí galerinha. Separei aqui 20 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir o primeiro palpite de hoje. Copa Libertadores, Palmeiras versus Grêmio. A equipe do Palmeiras aí é uma equipe que vem 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. A equipe do Grêmio aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos aí foram 4 vitórias do Palmeiras e 1 empate. Partida que podemos cravar jogo acima de 1,5 gols ou vitória com empate da equipe do Palmeiras. Brasileirão Série B, CRB vs Bragantino. A equipe do CRB aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Bragantino aí vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos aí, 4 vitórias do CRB e 1 vitória do Bragantino. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Bragantino. O jogo abaixo de 2,5 gols. Botafogo de São Paulo vs Paraná. A equipe do Botafogo de São Paulo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Paraná vem de 5 jogos sem vencer aí, vem de 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar vitória com empate do Botafogo de São Paulo. O jogo acima de 1,5 gols. Brasil de Pelotas vs Ponte Preta. A equipe do Brasil de Pelotas aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe da Ponte Preta vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe da Ponte Preta. O jogo acima de 1,5 gols. Coritiba vs Vitória. A equipe do Coritiba aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Vitória vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos aí foram 3 vitórias da equipe do Vitória e 2 do Coritiba. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Coritiba. O jogo acima de 1,5 gols. Vila Nova vs Cuiabá Sport. A equipe do Vila Nova aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 vitória, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Cuiabá vem de 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate e 1 vitória, 1 derrota nas finalidades. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória do Vila e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Cuiabá. O jogo acima de 1,5 gols. Criciúma vs Oeste. A equipe do Criciúma aí é uma equipe que vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Oeste aí vem de 5 jogos sem vencer, vem numa zica de 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 4 empates e 1 vitória do Oeste. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Criciúma. O jogo abaixo de 2,5 gols. Operário vs Figueirense. A equipe do Operário aí é uma equipe forte jogando como mandante, vem 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Figueirense aí vem numa zica, 4 jogos sem vencer jogando como visitante, 2 empates e 2 derrotas. Partida que podemos cravar vitória do Operário com empate. O jogo abaixo de 2,5 gols. Atlético Goianiense vs Sport Recife. O melhor, Sport Recife vs Atlético Goianiense. A equipe do Sport Recife aí vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Atlético, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos aí foram 3 vitórias da equipe do Sport e 2 do Atlético Goianiense. Partida que podemos cravar jogo acima de 1,5 gols ou vitória com empate da equipe do Sport Recife. Liga dos Campeões aí, qualificação. Estrela Vermelha vs Ionosboy. A equipe do Estrela Vermelha aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates, 2 vitórias no tempo regulamentar e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Ionosboy aí também vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 3 confrontos, 2 empates e 1 vitória do Estrela Vermelha.
Partida que podemos cravar vitória do Estrela Vermelha com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Krasnodar versus Olympiacos. A equipe do Krasnodar vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Olympiacos aí vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar como possível zebra. Vitória do Olympiacos com empate, o jogo abaixo de 2,5 gols. Rosenborg versus Dinamo Zagreb. A equipe do Rosenborg aí é uma equipe que vem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Dinamo Zagreb, 5 jogos de visibilidade, 2 empates, 3 vitórias. Partida que podemos cravar vitória do Dinamo Zagreb com empate. O jogo de ambas equipes marcam. França, Liga 1, Montpellier versus Lyon. A equipe do Montpellier aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 1 derrota, 2 empates. O Lyon vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Lyon, 1 vitória do Montpellier e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Lyon com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Inglaterra, Copa da EFL, Crystal Palace versus Cardiff. A equipe do Crystal Palace aí é uma equipe bastante favorita, já que nos últimos 5 jogos jogando como mandante vem oscilando bastante aí. Vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, mas é uma equipe forte, é uma equipe muito mais qualificada do que a equipe do Cardiff. A equipe do Cardiff jogando como visitante vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Partida que podemos cravar vitória do Crystal Palace, o jogo acima de 1,5 gols, já que nos últimos 5 confrontos aí foram 4 vitórias do Crystal Palace e 1 vitória do Cardiff. Áustria, Liga Regional Leste, Rapid versus Admira. A equipe do Rapid aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Admira aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos aí foram 3 vitórias do Rapid, 1 empate e 1 vitória do Admira. Partida que podemos cravar vitória do Rapid com empate, o jogo acima de 1,5 gols. França, Copa da Liga, Nancy versus AC Ajax. A equipe do Nancy aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O AC Ajax aí é uma equipe que vem 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do AC Ajax, 2 empates e 1 vitória do Nancy. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Nancy. O jogo de ambas equipes marcam. Le Mans versus Orleans. A equipe do Le Mans aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória. O Orleans vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Partida que podemos cravar jogo de ambas equipes marcam, o jogo acima de 1,5 gols. Niort versus Grenoble. A equipe do Niort aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 3 vitórias, 2 empates, 5 jogos de visibilidade. A equipe do Grenoble vem de 3 empates, 2 derrotas e 1 vitória nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Niort com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Linz versus Clermont. A equipe do aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos aí vem de 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. A equipe do Clermont vem de 3 empates, 2 vitórias e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Clermont, 2 empates e 1 vitória do Linz. Partida que podemos cravar vitória do Clermont com empate, é o jogo abaixo de 2,5 gols. Noruega, divisão 3 aí, grupo 2, Creil versus Vålerenga. A equipe do Grey é uma equipe que nos últimos 5 jogos aí, a equipe vem de uma zica, 4 derrotas e 1 vitória. O Vålerenga vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Partida que podemos cravar vitória do Vålerenga, o jogo acima de 1,5 gols. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta terça-feira. Lembrando que estarei deixando na descrição do vídeo o link do nosso grupo do WhatsApp grátis aí, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo. Também estarei deixando um link do nosso Instagram, galerinha, para que vocês possam nos seguir lá cada vez mais, dar essa força a nós aí. E também logo estarei criando aí, galerinha, a consultoria VIP aí,
para vocês. Estarei avisando lá no grupo do WhatsApp para inscrito. Falou? Até o próximo vídeo e uma boa sorte para vocês aí.